porque a gente precisa aprender a sofrer esses primeiros minutos de pressão do adversário, mantendo o 0 do placar. Né? Agora, com relação ao jogo, né, o início forte do adversário, depois nos deu o controle da bola, a gente circulou bastante, né, conseguiu algumas entradas na área, finalizações bloqueadas. Né, no intervalo eu percebi que a gente precisava de alguém às costas da linha, né, à medida que o Oscar é um jogador que consegue ter essa retenção de bola, organização, né, para mais dos meios corredores. Coloquei o Tabata para dentro, né, coloquei o Vitinho, né, para a gente ter velocidade pelo lado, de um lado, e as habilidades e dribles e um para um do Prado pelo outro. Né, funcionou logo no início, né, uma retomada de bola alta, e na individual do Prado, um belo gol que ele fez. Né. Logo em seguida, uma chance importante, né, mas no momento ali das trocas, e que a gente imagina ter um pouco mais a impaciência do estádio assim, a nosso favor, a gente teve, né, a expulsão do Ronaldo, que acaba fazendo com que a gente tenha que se defender o restante do tempo de jogo e manter nesse ponto. E ele é importante, mas penso que a gente poderia ter sorte melhor, né, na partida, né, conquistando os 3 que estavam em jogo. Boa noite, Roger, aqui. Tudo bem? Falou bem aí sobre uma sorte melhor. Primeiro gol de hoje, o único gol sofrido pelo Inter, vem com um erro de uma falha ali do Antony. E algumas semanas atrás, circulou a possibilidade do Antony estar jogando descontado, estar jogando lesionado, aguardando um retorno do Rocher. Uma falha técnica, ou ele está realmente com algo físico? Eu vi ele caindo várias vezes. Assim. E a avaliação desse momento do Antony, e algumas falhas, natural. Ele falhou hoje, né? Ele mostrou a desenvoltura de sempre, né? E eu nunca gosto de analisar o erro individual, né? Porque também a gente teve no meio campo também uma outra perda de bola, né? Então é um erro individual, mas dentro de um contexto coletivo, né? E quanto ao estado de saúde do Antony, está perfeitamente saudável e disponível para ele. Não penso que se tivesse algo, né, que tivesse descontando. Roger, devido às circunstâncias do jogo, né, do momento do Inter no calendário, priorizando, né, Libertadores, preservando, né, os jogadores mais desgastados, você colocou um time misto, digamos assim. O que deu para tirar de positivo desse empate? Eu queria que comentasse sobre o Matias, pelo que a gente viu ali, acho que está fora, né? Jogo da quarta-feira. E como é que está a situação do Borré para ele voltar? Eu estou otimista. O Borré já estava na parte do treino, deve estar vindo com bola, né? Eu penso que a gente vai ter condição de utilizá-lo, né, para quarta-feira. Não sei se desde o início ou se no decorrer da partida. Né? Pelo visual ali do Matias, de fato, eu acho que foi algo que, no mínimo, o tirará do jogo do meio da semana. O que eu tiro desse jogo? Eu tiro, né, a valentia dos meninos que entraram, né, do Raikkonen, do Iago, né, do Pastor, o Prado teve uma bela partida mais uma vez, né, sendo que ser forjado, né, na adversidade. Né, um time diferente, né, que foi a campo, né, e que lutou bastante para levar esse ponto importante, né, para casa. Né, acho que novamente, né, eu sempre friso determinadas questões que eu falo dentro do vestiário, porque eu também posso falar de fora. Foi exatamente isso que eu jogador. Primeiro sobre a questão da gente aprender a manter o 0 do placar, né, depois muito esforço, e no segundo momento dar os parabéns aos meninos que suportaram uma pressão no jogo fora no futebol brasileiro, de um calendário muito doido, né, que faz com que, né, o Ricardo, no terceiro jogo, né, vinha sentir um problema. Né, a gente fala de revezamento dos atletas, de preservação, né, o descanso, mas eu já falei isso novamente, não só o descanso. Né, o treino que te permite proteger a musculatura desses jogadores que não conseguem fazer. E o jogador já machuca naturalmente, exposto a um maior risco, né, de lesão. Mas vamos reunir o que nós temos à disposição, né, e ir para esse jogo definitivo e decisivo na quarta-feira para a Libertadores, né, que estava sendo muito aguardado. Roger, boa noite, Nani Gemelo da Rádio Inferno. No primeiro, colega, você falou que está buscando soluções para que o time não sofra gols no começo. Quais são essas soluções buscadas? Porque já faz algum tempo que isso vem repetindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acho que a grande preocupação do torcedor hoje é
É manter o nível de concentração sempre muito alto no início da partida, entender o que o jogo pede do ponto de vista individual, né, da tática mental coletiva, né, de uma disputa de meio campo, por vezes é melhor, ao invés de tentar controlar essa bola, eu usar uma bola um pouco mais longa, afastar o adversário do seu gol naquele primeiro momento, saber jogar com a ansiedade da motivação do adversário do jogo, né, por vezes fazendo o jogo esfriar um pouquinho mais, ser contundente, empurrando o adversário para dentro do campo para que ele tenha a sensação também, né, e objetivamente, né, que o adversário também, se ele pressionar nos primeiros momentos, você vai conseguir feri-lo, né, e aí sim desmancha a estratégia do adversário. Acho que é um conjunto de fatores, né, todos eles relacionados, né, muito mais à questão emocional do começo do jogo do que propriamente estratégica. Né? Então, talvez algo, né, funcionar um pouco mais atrás, eu não vejo isso, né, como uma solução, porque você faz o jogo sabendo seu campo. Ali no começo, o impedimento do metro que o Bandeirinha deu muito depois, fazendo uma finalização, no intervalo. Existe uma parte emocional do jogo, quando ele não dá um impedimento de 1 metro, espera a conclusão da finalização, que traz o ambiente do estádio todo contra o time adversário que está dentro do campo. E o árbitro tem que perceber isso também, né? Porque ele também tem uma parte emocional que pesa muito, né? Principalmente no começo e no final do jogo, né? Quando você quer defender o placar ou quando precisa mudar. Né? Então, é continuar pensando, né, e acreditar que a gente vai estancar isso, né? Isso não vai acontecer. Boa noite, Roger. Lucas Polar, voz do Gigante. A gente tem visto algumas declarações de jogadores recentes, né, falando sobre declarações do Vitão, do Fernando. Hoje o Thiago Maia, na saída do jogo, no intervalo, falou que todo jogo parece que a gente começa dormindo e depois que a gente toma o gol, a gente acorda. É uma terceira declaração de um jogador dentro de campo em relação a esses gols sofridos. E, querendo ou não, hoje o Inter ficaram lanterna do Campeonato Brasileiro, né, dentro, óbvio, né, da Ilha do Retiro, né, mas a gente, ao ver o jogo, espera que os jogadores que estão fora aproveitem a oportunidade para te dar uma pulga atrás da orelha. É preocupante essas declarações e o fato do Inter estar saindo daqui celebrando um ponto? Mas penso que, pelo contexto da partida, né, muito simples a gente analisar, principalmente pelo ponto. Agora mesmo, a gente passou na rodada passada no Brasileiro contra o Mirassol, em casa. O Mirassol venceu o São Paulo, venceu o São Paulo, e depois do jogo eu respondi, né, tive que responder, né, por que a gente não ganhou, né, do adversário do ponto de vista da hierarquia menor que o do Internacional. Né, a gente precisa analisar todo o contexto. Né, claro que a gente veio disposto a vencer a partida. Né, e as declarações, elas são percepções muito pessoais dos jogadores. Né, não acredito que o nosso jogador entre, né, desmotivado, né, ou desatento, né, ou com pouca energia. Né, a circunstância do momento e a repetição talvez gere um gatilho ali, né, que tu, né, no início, né, se porte de uma forma, né, que faz com que o adversário, né, entre dentro do seu campo com um pouco mais de energia. Né, mas, né, não me preocupa essas declarações. Né, me preocupa muito mais, né, encontrar soluções imediatas para essa questão. Roger, boa noite. Jairo Vinck do Baldaço. Deixa eu contextualizar. Me parece que o futebol brasileiro prega a incompetência, né? Porque um time que é competente no ano anterior se classifica para todas as competições, faz um bom campeonato, chega na Libertadores, está no Campeonato Gaúcho, está na Copa do Brasil, está no Brasileiro, não consegue jogar todas as competições em alto nível, porque é um jogo atrás do outro. O Inter agora, esse mês de maio, vai jogar a segunda partida no Beira-Rio apenas. O Inter fez 27 mil quilômetros em maio aéreo. E agora tem um foco total no jogo do Bahia. E como não trazer esse foco total para Recife hoje, sabendo que tem uma decisão na próxima quarta-feira? Não, mas acho que exatamente ao contrário, Jairo. Né? Sabendo que tem uma decisão na quarta, mas sabendo que hoje também é um jogo muito importante, decisivo para a nossa recuperação no Campeonato Brasileiro. Então tu acaba, querendo ou não, desviando o foco das atenções. Eu já falei a respeito sobre a questão do calendário, me parece justamente isso. Né? Os times que se credenciam pelo ano anterior são punidos, né, pelo um calendário apertado,
né, que faz com que você rode o mundo várias vezes, né, que por vezes acorda de madrugada no hotel, não sei nem onde eu tô, não sei nem que cidade eu tô. Né, tem que parar um pouquinho e pensar. Imagina eu que não jogo, que tenho um desgaste apenas emocional, né, e os jogadores têm um desgaste físico, né, mas isso pega para todo mundo, né, isso vai fazer com que o futebol brasileiro se transforme num futebol muito caro, né, porque você precisa ter 3 times, não são nem 2 times. Você precisa ter 3 times para conseguir cumprir o campeonato brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, se não é a Libertadores, é a Sul-Americana. E isso, sem dúvida nenhuma, tira foco de atenção, não tenho dúvida disso. Né? Mas é o que nós temos hoje. Né? E é desligar hoje um pouco, né? Depois da coletiva eu tento desligar a cabeça, né, do jogo, para amanhã novamente voltar a pensar na quarta-feira, que é mais um jogo decisivo, né? Mas vamos lá, é o que temos, né? Estamos fazendo o que melhor a gente pode para esse momento. Sempre há espaço para evoluir e nós vamos buscar essa evolução.